Fazendo análise aqui, né, o conto, ele tem como base essas transformações repentinas do coelho em outros animais, né? Então, mostra pra gente essa tentativa inútil que ele tem de adaptação a esse mundo. Esse mundo no qual ele já não é, esse mundo já que não é tão comum, né, em valores como bondade, como pureza, né? Então, como foi comentado aí, né, o coelho ele faz ser encontrado na praia, né, e desde então eles se tornam muito amigos, né, e para agradar e divertir o seu amigo e a todos, o Teleco ele acaba se transformando em vários animais, né, ele adora ser gentil com todos, no caso aí, como a gente viu, quase todos, né, porque quando ele não gostava de ninguém, por exemplo, de alguém, perdão, ele se transformava em alguns animais que causassem medo, né? Como um leão, um tigre, né? Às vezes até mesmo só para se divertir, né? Outra coisa que ficou bem clara aí, né? Que o Teleco, ele sonhava em ser homem, né? É tanto que ele se transforma em um canguru. Então ele acredita que na pele de um canguru ele se torna mais próximo, né? Do que seria a estatura de um homem, né? Só pelo simples fato de andar em pé. Né? E depois dele se apaixonar pela Teresa, né, que afirma inclusive que ele é homem realmente, né, ele acaba não notando a maldade, né, da Teresa, que a Teresa ela estava sendo bem ambiciosa, então ele acaba sendo inocente e alvo tanto da hipocrisia como da ambição humana, né? E ele acaba parando aí num circo, como vocês bem leram na história. Aí já no fim do conto, quando o Teleco ele já não pode mais controlar, né, esse poder, né, que ele tem, né, é possível entender e perceber a ideia de que ele foi explorado demais, né? Então, quando ele esteve longe da casa do amigo, ele foi muito explorado, ele só se deu conta disso depois, né? Então, assim, após sofrer inúmeras incontroláveis metamorfoses, né? Percebendo que ele acabava que já estava adoecendo, né? Ele percebe que realmente o ser humano ele é cruel, ele é traidor, né? E ele acaba percebendo também que, embora tenha o poder de se transformar, né, ele não tem mãos, o poder de transformar a natureza do ser humano, né? Isso é muito importante a gente analisar. Outra coisa, né, o Teleco, por ser muito inocente, né, depois de transformado, né, em um pequeno carneiro, já no final da história, ele vai ser acolhido pelas mãos, né, desse amigo, né, que acaba ficando cansado, adormecendo. E ao despertar, né, o amigo nota que havia no seu colo, no caso, uma criança, né, que ele descreve muito bem, que estava encardido de dentes, né, o que significa que Teleco, que queria tanto ser humano, ele acaba se tornando humano já no fim da vida, né, e ainda com esse destaque dos sem dentes encardido. Então é nesse momento que o narrador, ele nos remete, né, quase que nos obriga, né, mais uma vez, a enxergar a imperfeição, né, que rege a vida humana. Então, além disso, é importante também destacar aquela epígrafe bíblica que aparece no início mesmo do texto, né, que é o Provérbios 30, versos 18 a 19, que ele põe no conto, né, que é uma característica marcante, inclusive nos contos do Murilo Rubião. E essa epígrafe, ela vai nos falar a importância de certos símbolos dentro do texto. Então, um pequeno carneiro e uma criança, por exemplo, né, eles representam a pureza e a ingenuidade. No entanto, né, o Teleco ele se transforma em uma criança encardida e sem dentes, o que nos faz pensar, né, mais uma vez, na imperfeição humana. Assim, a escolha dessa epígrafe, né, ela oferece, no caso aí, muitas pistas para a gente como leitor, né? E de também contar, né, que o mistério mesmo envolto no não reconhecimento do homem, né, em face de coisas que na verdade não tem explicação. E a história ela parece boba, né, e bem simples. Acredito que às vezes a gente tem até um preconceito por contos assim, né? E essa história ela parece ser boba, bem simples, mas só que através dessas metamorfoses, né, desse personagem, o autor
ele acaba nos colocando questões muito profundas, né, principalmente a respeito da existência humana, né? Então, a animalização do homem, as injustiças, a hipocrisia da humanidade, né? Então, o Teleco, como eu falei, né, ele sempre quis ser humano, mas parecia uma criança quando ele era coelho, né? Puro, sempre querendo agradar os outros, né? Ao se considerar um homem, né, ele acaba sendo parte e alvo, né, dessa humanidade que nós temos. Então, quando a gente é criança, a gente é muito inocente. A gente nunca vai querer fazer mal ao outro. Mas quando a gente se torna adulto, né, e tem conhecimento de muitas coisas do mundo, né, a gente acaba sendo um pouco hipócrita, né, ambicioso, maldoso, né? Então, aqui ele mostra que ele queria tanto ser homem, no caso aí adulto, né, que quando ele se torna homem, ele acaba sendo um alvo, né, dessa ignorância, né, dessa bestialidade humana.